Olá pessoal, então nesse vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a histologia do coração. Nós vamos ver duas lâminas desse site Histology Guide que eu vou deixar na descrição do vídeo. Essa primeira lâmina é uma lâmina corada com hematoxilina e eosina, coloração de rotina, e a segunda lâmina é uma lâmina corada com hematoxilina fosfotúngica, que serve para evidenciar as miofibrilas. Bom, então, conforme a gente vê aqui, a maior parte da estrutura do coração, isso aqui é a parede do ventrículo esquerdo, é composta por miocárdio, ou seja, o músculo cardíaco, que é um músculo estriado e involuntário. Aqui à esquerda, observem, depois nós vamos ver com detalhe que nós temos tecido adiposo e nós temos um vaso sanguíneo, ou seja, nós temos uma coronária aqui. Então, essa região onde nós temos tecido adiposo e vaso sanguíneo é o epicárdio, ou seja, a parte externa do coração. Se essa é a parte externa e esse é o miocárdio, aqui nesse outro extremo da lâmina, nós temos o endocárdio, que é o local onde o sangue está em contato, é dentro da câmara cardíaca. Bom, então vamos olhar com um pouco mais de detalhe o endocárdio e o miocárdio. Primeira coisa, o endocárdio ele é composto por uma camada de epitélio plano simples, que na verdade é um endotélio, ou seja, um epitélio especializado onde o sangue pode entrar em contato sem coagular. Vocês observam que logo abaixo, praticamente muito delgado, um tecido conjuntivo frouxo. Então nós temos o endocárdio é composto por endotélio e subendotélio de tecido conjuntivo frouxo. Depois se inicia o miocárdio e aqui num maior aumento se consegue ver grande quantidade de hemácias aqui justamente nos capilares, porque o coração o miocárdio é um tecido extremamente exigente em energia e oxigênio. E também, aproveitando esse detalhe, a gente consegue, mesmo nessa coloração de hematoxilina e eosina, ver as estriações da célula muscular cardíaca, formada pela organização dos miofilamentos, conhecida por sarcômeros, e também se consegue ver essas estruturas aqui, ó, chamada de discos intercalares. Essas estruturas são os locais de conexão entre as células do músculo cardíaco. Então, nessas locais, em microscopia eletrônica, se pode observar tanto junção comunicante quanto junção de adesão. Então, as células musculares cardíacas estão conectadas umas às outras através desses discos intercalares que possuem esses dois tipos de junção. Já falamos, então, que a maior parte da parede do coração é composta de miocárdio, e agora vamos dar uma olhada lá no epicárdio, na outra extremidade do coração, na camada externa. Então, aqui no epicárdio, normalmente é bem difícil de se ver se tem uma camada de epitélio plano simples, é um mesotélio, que está em contato com o pericárdio, que é o saco pericárdio, onde o coração está dentro, na região do mediastino. Então aqui nós temos o epicárdio e, como eu já comentei, o que caracteriza o epicárdio é a presença desse tecido adiposo. Então nós temos um epitélio plano simples, que nesse caso aqui não está visível, e tecido conjuntivo e tecido adiposo. Então isso caracteriza o epicárdio. Então, mais uma vez, para nós finalizarmos, nós temos então epicárdio, miocárdio e endocárdio. Essa outra lâmina que nós vamos ver agora, podem ver que ela já tem uma cor diferente, e a região do miocárdio, ela está corada, está mais corada que o resto, está em destaque, justamente porque foi o que eu comentei, essa é a hematoxilina fosfotúngstica, que ela tem função de corar os miofilamentos. Assim sendo, a ideia básica dessa lâmina é para a gente enxergar
as fibras de Purkinje, tá? Então nós vamos lá para a região do endocárdio, que conforme nós falamos é um epitélio plano simples, que dá para se ver aqui o epitélio plano simples, e um tecido conjuntivo. Então, endotélio, subendotélio, formando o endocárdio. Bom, por conceito, as fibras de Purkinje, que são as células responsáveis por transmitir o impulso elétrico para manter o batimento cardíaco e também forma o nó sinoatrial e o nó atrioventricular, essas células nada mais são do que células musculares cardíacas modificadas. Então, se elas são modificadas, elas não são células contráteis, elas só transmitem impulso elétrico. Então, a principal característica é que ela tem menos miofibrilas. Então, acredito que para todos fique bem evidenciado que essa região aqui é uma região onde nós temos células mais claras, enquanto aqui as células estão mais escuras. Então, essas células mais claras significa que elas têm menos miofilamentos. Então, essas são as fibras de Purkinje. Olhando um pouco mais em detalhe essas fibras de Purkinje, a gente consegue ver também um halo claro ao redor do núcleo. Observem aqui que várias células é possível a gente ver esse halo claro, justamente porque essa região tem menor quantidade de miofilamentos ou miofibrilas. E conforme a gente se aprofunda no miocárdio, observem que as células vão ficando mais escuras, se destaca o tecido conjuntivo e vasos sanguíneos, e também fica mais fácil de ver a estriação formada pela organização dos miofilamentos em sarcômeros. Então, espero que tenha sido útil a gente ver essas estruturas e vejo vocês num próximo vídeo.